o voz de trovão. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno e bendito Pai. Senhor da glória, na tua presença, Senhor, te apresentamos os teus filhos, que aqui estão, que vieram a este lugar para te glorificar. Também te apresentamos, ó Deus, o teu servo, que irá ser como um canal de bênção para nossas vidas. Pai, usa o teu filho como tu queres. Fala com a tua igreja, pois a tua igreja está pronta para te ouvir, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, que o Senhor possa ter liberdade para agir e para operar em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho como tu queres, para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim nós te oramos, Pai, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, feliz de poder estar aqui nesta amada igreja do Senhor. Queria que você abrisse a Bíblia comigo na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler, meus irmãos, nessa noite. 3 versículos, versículo de número 3, versículo 4 e versículo de número 5. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mauro, que sempre quando nós o vemos e ouvimos falar, nosso coração se alegra pelo servo de Deus ainda estar de pé, pela graça de Deus. E pela amada igreja do Senhor Jesus, caminhando de forma saudável e biblicamente. Louvado seja Deus por isso. Meu coração sempre se alegra quando vejo pessoalmente o nosso pastor Mauro. Versículo 3: Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, é importante nessa noite nós trazermos algo de Deus para o coração da amada igreja, mas também é importante nós fazermos uma recapitulação da vida do grande apóstolo Paulo, na missão que Deus lhe entregara para fazer cumprir a vontade de Deus na sua vida. Paulo, como todos nós conhecemos, um homem importante do seu tempo, um homem que tinha uma sabedoria, era um homem que tinha dupla nacionalidade, um homem profundamente conhecedor tanto da lei de Moisés, como também da lei do seu povo, concernente àquilo que regia o sistema jurídico de Roma. Esse homem foi algo ou alguém que Deus, por sua bondade e misericórdia, se revelou para ele quando nós conhecemos como ápice da sua vida, aonde por tanto conhecimento aspirava maldade contra aqueles que pregavam acerca do caminho. É bem verdade que nós conhecemos um pouco essa história de Paulo, que ele era como um homem truculento e violentamente tinha como alvo visitar as sinagogas, que era o alvo também da pregação do evangelho. Esse homem teve um encontro com Deus e a sua vida mudou radicalmente, porque não tem como não ter ou ter o encontro com Deus e a vida permanecer do mesmo jeito. Esse homem chamado Saulo, seu nome, um nome hebreu, em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul,
Deus agora trabalha em seu coração, ele agora está com a sua vista tapada, sem ver nada. Porventura, acredita-se alguém que o alvo desse homem era as sinagogas e possivelmente o presidente da sinagoga em Damasco era um homem chamado Ananias, aonde Deus, por bondade, manda que Ananias vá lá, porque na rua direita tem um homem orando, e esse homem era o próprio Paulo, Saulo. E ele conhece a história de Paulo, ele conhece a história de Saulo, ele sabe que ele era um homem que tinha carta aberta para devastar a igreja. Era um homem que não tinha um coração voltado, mas simplesmente era um coração totalmente tomado por aquilo que ele chamava de zelo pelo judaísmo. Só que Deus manda que este homem vá lá, e este homem que tem um encontro com o evangelho, que era Ananias, vai na rua direita, vocês conhecem a história melhor do que eu, e percebem que Deus usa aquele homem para restaurar a visão. Este homem chamado Saulo, ele fica preocupado, porque ele tem um choque com a realidade na sua vida, que muitos de nós tivemos na trajetória ou no processo da nossa existência. Esse Saulo foi impactado pela uma voz, a voz que veio do alto. Ele cai dizendo: quem é Senhor? E a sua vida agora é uma vida de busca, de conhecimento, e ele vai para o deserto da Arábia. Ele passa mais ou menos lá 3 anos, prescrutando, conhecendo, folheando, querendo saber de que forma esse Cristo que era pregado por todos, havia uma veracidade naquilo que os discípulos, a ponto de darem as suas próprias vidas, com todas as forças, pregavam o evangelho. E Deus se revelou para Paulo. E aí Paulo passou um processo diante de Deus. E depois desse processo diante de Deus, Deus levanta ele para a pregação do evangelho. Só que no caminho de Paulo, meus irmãos, apresentam-se alguns obstáculos terríveis. O primeiro obstáculo que se apresenta diante dele é a credibilidade. Poucas pessoas acreditam na transformação deste homem. Este homem era famoso, ele tinha um nome no meio do judaísmo, e as pessoas não acreditavam de fato que a vida daquele homem era uma vida transformada. Tanto é que ele vai para Jerusalém, e depois de mais de uma década, ele apresenta-se para poder ser um instrumento de Deus. E Deus delega a este homem a oportunidade, aquilo que o Santo Tomás de Aquino diz, de apresentar a divina delícia, de mostrar a beleza e a doçura do Evangelho. E ele vai pregando o Evangelho do Senhor Jesus, mas ele vai com força, porque ele tem no coração algo que transformou de fato a sua vida. Tanto é que quando ele vai escrever uma carta, já estando preso, a carta da prisão, a carta da alegria chamada aos Filipenses, ele diz que quando conheceu a Cristo, todos os seus diplomas estampados na parede, toda a sua reverência que tinha entre os homens, toda a sua influência que tinha e o respeito que ele tinha entre os homens, quando ele conheceu a Cristo, ele tratou tudo isso como refúgio, porque algo entrou no seu coração que transformou não somente o seu coração, mas também a sua mente. Tanto é que Paulo, ele vai dizer: eu tenho a mente de Cristo. E é interessante quando Paulo faz essa construção, principalmente na carta aos Filipenses, que ele mostra aquilo que os teólogos chamam de kenodoxia. Ele fala sobre o esvaziamento de Cristo, desse Cristo que tem um trono na glória, que é adorado por seres perfeitamente afinados, mas resolveu entrar e se tornar homem a ponto de ser uma criança, nascer no ventre de uma mulher, ficar numa manjedoura, deixar que o batam nele, deixar que cuspam na sua face. Esse Cristo que Paulo apresenta é aquele Cristo que foi morto por assassinos profissionais, homens que sabiam de bater. Então é interessante Paulo dizer que quando conheceu a Cristo, a beleza desse Cristo irradiou na sua vida, que todas as coisas supérfluas e triviais da sua história tornaram-se refúgio. Ele conheceu ver Jesus como um farol que brilhava diante dele, que as demais coisas para ele não significavam absolutamente nada.
E é interessante que quando a gente faz essa leitura, pastor Mauro, colocando as lentes da teologia nefasta da prosperidade, a gente não consegue enxergar Paulo. A gente consegue frustrar toda essa teologia da prosperidade quando a gente olha para Paulo, o homem que abriu mão de tudo por causa do evangelho. E é interessante que Paulo vai enfrentar, irmãos, obstáculos grandes. Ele começa a fazer a sua viagem missionária, a primeira viagem missionária. Já na segunda viagem missionária, ele encontra uma família que foi impactada pelo evangelho, a família de Timóteo. E a sua avó e a sua mãe tiveram a missão de trazer a mensagem para o seu coração, para a sua vida. E Timóteo é totalmente contagiado por esse evangelho. Há sinais do discipulado de Timóteo que são evidência de que a mentalidade de Timóteo agora é transformada, porque havia uma espécie de um dualismo dentro da sua casa. A sua mãe, uma mulher piedosa que ensinava a palavra de Deus, contra um pensamento possivelmente grego do seu pai, que tinha forte influência grega na família. Então há um problema existencial na casa de Timóteo, além dele ser um jovem tímido, além de sofrer alguns processos para concatenar tudo aquilo que o pai, ou melhor dizendo, que a mãe ensinava juntamente com sua avó. Quando Paulo olha para Timóteo, Paulo leva Timóteo para sua viagem missionária, talvez a segunda viagem missionária, e ali ele é impactado com o evangelho. A igreja começa a crescer, a igreja começa a expandir, o evangelho começa a tomar proporções gigantescas, o evangelho começa a alcançar lugares aonde a filosofia devastava, onde o pensamento idólatra também devastava, onde os deuses, as prostitutas cultuais, aonde elas dominavam. O evangelho entrou para quebrar, para desfazer todos os paradigmas. O evangelho veio para fazer coisas terríveis acontecer. É por isso que Paulo disse que o evangelho, ele não é apenas uma mera filosofia, ele é poder de Deus para destruir as fortalezas do diabo. Interessante isso, porque agora Paulo está tendo sucesso na sua missão. Eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque hoje aquilo que de forma pseudo falando acerca do que pensam o evangelho, hoje vai na contramão da teologia da cruz que Paulo pregava. Porque hoje ter sucesso no evangelho, como alguns apontam aí, de uma mentalidade totalmente egocêntrica, de um pensamento hedonista, isso é uma fórmula daquilo que os teólogos chamam de coisificação do pensamento. De pessoas que formulam suas imaginações e propagam o evangelho ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Não um evangelho de confronto, um evangelho que exige de mim, um evangelho que me chama a uma realidade patente, aquilo que a vontade de Cristo quer para a minha vida. Então, sucesso hoje no evangelho, para o evangelicalismo brasileiro, é ter o nome estampado no outdoor. Sucesso hoje no evangelho, para o evangelicalismo brasileiro, é estar de agendas em agendas. Sucesso hoje no evangelicalismo brasileiro é ter um nome conhecido, é ter uma agenda disputada, é ser ovacionado por uma multidão. Hoje o sucesso no evangelicalismo brasileiro vai nessa vertente. Por quê? Porque falta uma mentalidade transformada pelo poder desse evangelho. Porque falta intrinsecamente ligada uma vida diante de Deus, de uma pessoa que entende o evangelho não num pensamento ou numa vertente mercantilista, mas de um pensamento em que o discipulado na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não são 13 lições apenas de uma cartilha de um discipulado, mas é de um relacionamento perene com Cristo, de uma intimidade com Deus na palavra. Você vive sem o arroz, você vive sem a carne, você pode viver sem dinheiro, mas sem a palavra de Deus você não vai conseguir viver, porque é ela que transforma o entendimento humano. Nós nos subjugamos ao senhorio de Cristo por conta disso. E Paulo continua pregando a palavra de Deus. É um homem que tem uma mentalidade transformada. É aquele tipo de gente que ele tem as coisas não lhe têm. Ele tem o dinheiro, mas o dinheiro não lhe tem. Ele faz com que o dinheiro seja o seu servo, não o dinheiro fazer dele servo. É um homem que mudou o pensamento através de um entendimento, quando Cristo trouxe ao seu coração a luz da palavra de Deus.
E ele começou a entender. E Paulo começa a pregar o evangelho. Ele prega o evangelho e a ponto dele ir visitar por cartas a igreja de Corinto, porque na verdade se perderam algumas cartas. Essa aqui é a nossa segunda carta de Coríntios, não necessariamente a nossa segunda carta de Coríntios, talvez a terceira carta, por exemplo, de Coríntios, mas aqui Paulo começa a enfrentar um problema grande. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, que você entendesse o que eu vou dizer aqui pela orientação do Espírito Santo. Paulo vai trazer mensagens profundas a essa igreja. E Paulo tem uma preocupação com que essa igreja ela comece a entender as realidades daquilo que Jesus tem para ela. Era uma igreja que nós chamamos de uma igreja pneumática, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tinha os carismas, os dons espirituais, uma igreja conhecida, uma igreja onde poderia se dizer que tinha todos os dons, uma igreja que era conhecida na época, porém, uma igreja onde a sua realidade geográfica era uma realidade terrível de potestades espirituais. Era uma localidade onde a idolatria permeava de fato o entendimento e o coração das pessoas, a ponto dessa localidade se tornar uma localidade onde as pessoas viviam da idolatria de que lá existiam. Tanto é que o evangelho impactou a realidade monetária daquele povo. Porque o povo, quando aceitava Jesus, não tinha mais dinheiro para ofertar no templo dos deuses falsos, nem comprar os seus nichos, nem de viver daquilo que eles tinham nos seus corações, que era a idolatria. Mas de fato eles, meus irmãos, eram impactados pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. E a igreja começou a alcançar proporções, porque o evangelho, ele não simplesmente muda a forma do homem andar, agir, mas de pensar também. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o seguinte, que quando Paulo vai pregar para esta igreja, Paulo orienta essa igreja. Gente, percebam, entre vocês vão se levantar lobos devoradores, certo? Eu estava se referindo à igreja de Éfeso posteriormente, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele vai para o porto para se despedir das pessoas, lá dos presbíteros da igreja. Mas se levantou muitos problemas nessa igreja. E essa igreja não enfrentou simplesmente problemas espirituais, mas problemas também na sua teologia local. Olha só, para os irmãos perceberem. Existiu na época um grupo chamado de judeus, ou melhor dizendo, de judaizantes. Eram aqueles que olhavam para o evangelho de Jesus e diziam assim: tudo bem, Jesus morreu para perdoar os pecados, mas nós também podemos adaptar algumas práticas da lei para que andem de forma, para que coadunem também. A gente pode usar as práticas da lei e também o evangelho. Então, para que essa seita, esse entendimento, melhor dizendo, se proliferasse na igreja, existia um outro grupo na igreja. E esse outro grupo eram os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram homens que tinham uma retórica polida. Então eles pegavam a ideia dos judaizantes e levavam de uma forma bonita para que as pessoas ouvissem isso e ficassem deslumbradas com a forma de que esse entendimento era verdade. A igreja aos Gálatas da Galácia também enfrentou esses problemas grandes. E Paulo chega para essa igreja e diz assim: vocês começaram no espírito e terminaram na carne. Paulo, ele detona a ideia dos judaizantes. Porque, meus irmãos, entendem em nome de Jesus Cristo, e se porventura existe algum tipo de pensamento onde nós ostentamos algum tipo de espiritualidade mais do que o outro, entenda pelo amor de Deus, a obra do Calvário não dependeu de homem nenhum. A obra de Cristo Jesus não dependeu sequer de nenhuma ação humana. A obra de Cristo Jesus na tua vida, perfume de Jeová, não dependeu exclusivamente de você, mas foi uma atitude totalmente de Deus para com a nossa vida. Deus olhou para mim, eu falo por mim, na lata do lixo e me tirou de lá. Eu não atentei, eu simplesmente recebi o chamado dele e ele teve misericórdia da minha vida. Então, não precisa mais de nada
para que eu venha alcançar a minha salvação. Isso quem diz é a palavra de Deus. O grande problema é que a igreja de Corinto já estava olhando para o seu líder e estava sendo contagiada, romantizada pelas as verdades, entre aspas, que os sofistas falavam. Os sofistas, queridos, eles iam para as praças públicas defender a lei do povo e as causas do povo, e ganhavam as causas do povo pelo poder da retórica, da palavra. Eles arrebatavam o pensamento das pessoas porque sabiam falar bem. E não é assim que acontece no nosso meio. Pessoas que têm altamente conhecimento para distorcer a verdade do evangelho. Ele entra, conversa com as pessoas, e ele consegue entrar através das palavras na mente de uma pessoa, e a pessoa começa a dar evasão a pensamentos contrários, principalmente a teologia de Cristo Jesus, que é a teologia da cruz, e começam a se afastar de Deus, perdendo a essência e o brilho do evangelho. É por isso que há muitas portas abertas no nosso pensamento, porque não são pensamentos balizados, fundamentados na palavra, mas são em filosofias humanas, em pseudos mestres da internet, que têm distorcido a palavra de Deus. Mas eu quero dizer aqui em nome de Jesus Cristo, se porventura se levantar algum pensamento contrário à verdade de Jesus, nós iremos agora orar, e Deus vai colocar por terra toda a obra do diabo. E o problema dessa igreja é que o pensamento dessa igreja agora não era um pensamento pautado nas verdades do evangelho. Sabe o que eles diziam acerca de Paulo, seu pastor? Ele é um homem fraco. Está aqui. Leia a partir do capítulo 10 até o último capítulo de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eles diziam que Paulo era um homem forte por carta, mas presencialmente era fraco. Paulo não tinha o que os outros tinham, porque uma igreja que tem um pensamento distorcido acerca do evangelho é uma igreja que tem pensamentos facciosos. Queriam levantar personalidades dentro da igreja. Levantaram Apolo. Levantaram um grupo do Apolo. Levantaram Pedro. Levantaram o grupo do Pedro. Certo, nós vemos que esses homens eram homens poderosos, mas a igreja começou a ser faccionada por identidades puramente humanas dentro de uma congregação, dentro de uma comunidade. E quando a igreja começa a pensar desse jeito, a igreja perde a sua identidade cristocêntrica. Porque nessa igreja, acredito eu, e o pastor Mauro também há de convir com isso, aqui nessa igreja ninguém manda em Deus. Deus é que manda em nós. E é interessante quando nós somos suscetíveis a levantar personalidades porque admiramos um dom que alguém tem. Isso é pensamento distorcido da verdade do evangelho. Essa igreja se maravilhava. Leia do capítulo 10 até o último capítulo, você vai ver que elas tinham alguma presteza acerca de alguém que tinha dons espirituais. Era uma igreja cheia dos dons, mas era uma igreja de pensamentos contaminados. Prostituição tinha nessa igreja. Pensamentos de incesto tinha nessa igreja. Aonde, pastor? Pelo amor de Deus, era o filho se namorando com a esposa do pai. Onde é que nasce esse tipo de intenção, se não é aqui? Se não é na mente? Essa igreja tinha gente que levava a causa do irmão para a justiça. Isso é pensamento totalmente distorcido da verdade do evangelho. Uma igreja que pensa desse jeito não é uma igreja trinitariana, não é uma igreja que crê no Pai, uma igreja que crê no Filho e uma igreja que crê no Espírito Santo. Ela está preocupada com o espetáculo do culto. O que é que vai acontecer? Jesus vai visitar uma sinagoga no dia de sábado. E nessa sinagoga, pastor Mauro, tem um homem no canto da casa. Ele tem umas mãos ressequidas. Jesus não visita somente um culto, ele visita uma espiritualidade.
E ele entra na sinagoga no dia de sábado e as pessoas estão preocupadas única e exclusivamente se o sábado vai quebrar ou não. E o homem continua lá no canto da casa. Jesus vem, toma a frente e chama o homem para o meio. As pessoas ficam olhando. Jesus manda o homem estender as mãos, que foi o mesmo vocábulo usado lá no Antigo Testamento. Haja luz. Foi o mesmo usado no Novo Testamento, tirai agora a água em vinho. E quando Jesus disse, estende a tua mão, o homem estendeu a mão, já estava curada. As pessoas ficam preocupadas. Sabe por quê? Porque as pessoas conseguem viver a despeito das tralhas que levam na vida. O culto continuava sendo culto naquele dia e ninguém prestava atenção no homem no canto da casa. Isso, irmão, o que é? O que é isso? Todos nós estamos acostumados a guardar coisas na nossa vida. O motor de um liquidificador que sabe que nunca vai usar, uma ferramenta, um botão, uma agulha. Não, isso aqui eu vou... Todos nós somos capazes de viver a vida com as tralhas que nós carregamos. Assim são os pensamentos. A gente consegue vir para um culto como esse. Dizia um certo teólogo, imagine se os nossos pensamentos pudessem ser ouvidos por um megafone. Para você ver como a gente consegue levar a vida a despeito das tralhas que nós carregamos. Entenda isso em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós no livro do Evangelho de Marcos que quando o povo saiu na sinagoga, os fariseus, os herodianos disseram assim, e vamos procurar uma forma de matar Jesus. Como é que eu saio de um culto desse jeito? Procurando matar alguém. São frutos de um pensamento totalmente desordenado, onde Cristo não é o Senhor da nossa mente. É muito fácil, meus irmãos, nós chegarmos aqui, dizer para nós que é muito bom a gente sair com a chave da vitória na mão, ir para casa e tudo está de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas Jesus está preocupado com a igreja relevante nesse mundo, onde a sua mente, a minha mente, a nossa mente é totalmente subordinada à luz do Evangelho de Cristo. Então, Paulo está pregando para essa igreja, e a igreja está dizendo para Paulo, que essa igreja é uma igreja que é acostumada a levantar para si personalidades. Irmão, isso não é o Evangelho. Isso é qualquer outra coisa menos o Evangelho. Porque o Evangelho, a centralidade dele é Cristo. O nosso culto é Cristo. A nossa pregação é Cristo. A nossa vida, a centralidade dela é Cristo. Quando Cristo é entronizado na nossa vida, a vitória para você é apenas um detalhe. Quando Cristo é o Senhor da nossa vida, se Ele resolver teu problema hoje ou não, Deus continua sendo aquele que vai reger a tua vida. É isso que eu estou tentando te dizer, é que quando a nossa mente é totalmente concatenada à luz do Evangelho, não existe nada que vá nos perturbar. O nosso entendimento está guardado, porque Cristo Jesus, o nosso Salvador, já derramou da sua presença sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Aí Paulo vai falar para os irmãos de Corinto. Irmãos, depois você lê o livro de J. Carson, ele é perito no Novo Testamento. Você vai ler o livro dele acerca da maturidade. E ele vai dizer no relato deste livro, pastor Mauro, que a igreja estava tentando com que Paulo ostentasse algum tipo de espiritualidade. A igreja estava dizendo para Paulo, ei Paulo, tudo bem, mas mostra aí para nós algum poder sobrenatural. Nós queremos saber de poder que tu tem, porque os outros têm, há visões, há revelações, há coisas incríveis. Mostra para nós o que é que tu tem. Os sofistas falam, os judaizantes também falam. O que é que tu tem para mostrar para nós? Ele é coagido a tentar ostentar algum tipo de espiritualidade. É basicamente aquilo que tudo que Jesus renunciou o mundo quer abraçar. É exatamente aquilo que nós entendemos como pacote do culto. Eu vou comprar o pacote do culto. Eu vou ouvir uma mensagem que esteja de acordo com os tipos de pensamentos ordenados que eu tenho.
daquilo que eu entendo sobre a vida, daquilo que eu levo com os meus pecados domesticados, daquilo que eu tento levar a despeito da vida que eu estou vivendo. Eu quero um evangelho que se adeque às paixões que eu tenho. Aí você vai comprar o pacote do culto, mas percebe que quando Jesus chega, ele vira a mesa. Jesus vira a mesa, bota os cambistas para ir embora. Jesus solta as pombinhas e as rolinhas, que era a oferta dos mais pobres. E Jesus entra para dizer que a casa dele é casa de oração. Que é oração? É um pensamento totalmente cativo à presença de Jesus, aonde coisas estranhas não acontecem. É você e Deus, Deus e você. É no ambiente da comunhão e do relacionamento. É fechar a porta, é estar com Ele. É uma guerra. Ore, meu irmão, até você conseguir orar. Eu sei que tem dia que a gente vai orar cansado, uma luta, a gente perdoa até Deus, né? Pede para Deus salvar o diabo, Deus salva o diabo, e você não sabe, né? Mas o entendimento que nós estamos trazendo aqui, para que os irmãos, por favor, compreendam, em nome de Jesus, é que Paulo chega a ponto de dizer para os irmãos, ele não quer fazer isso, mas ele vai fazer. Ele não tem, você lendo e conhecendo Paulo, você vai ver que Paulo não quer fazer, mas ele faz, mas não quer fazer. Ele é coagido a fazer. E ele diz para a igreja, olha meus filhos, eu quero dizer para vocês, se no corpo eu não sei, se fora dele também não sei, mas eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Ei meu filho, escuta aqui, você que está me ouvindo, isso foi há 14 anos. Nunca ele tinha contado para ninguém, porque Paulo não quer ser a estrela, Paulo não quer ter proeminência. Paulo foi convertido por Deus. Paulo, ele sabe, não sou eu, é Ele. É por causa dele, é para Ele, é para a glória dele. Não é porque eu quero aparecer. Eu conheço alguém, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele viu coisas inefáveis. É disso que eu quero dizer, meus irmãos, que Paulo vai dizer, olha, andando na carne, a carne que ele está andando aqui não é no termo pejorativo do sentido de ação pecaminosa, é vivo mesmo. Andar na carne que ele está dizendo aqui é estar em vida. Andando na carne, nós não guerreamos segundo a carne. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou na carne como um ser vivente, biologicamente, mas as minhas armas são celestiais. Paulo está fazendo aqui, tendo um hiato entre a sua realidade como ser humano e o seu compromisso diante de Deus como embaixador do Evangelho. Paulo disse, eu ando porque o meu compromisso ainda em vida é de ir, de vir, mas a minha arma é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Ele não procura capturar as pessoas por algum tipo de mensagem que o Evangelho nunca disse. Não tenta capturar a vida das pessoas, trazendo pessoas a fugir do sofrimento. Meu irmão, em nome de Jesus, o Evangelho é diferente. O Evangelho que Paulo leva é o Evangelho da cruz. O Evangelho que Paulo leva é o Evangelho do sofrimento. O Evangelho que Paulo leva não é o Evangelho, entre aspas, aonde ele promove e promete o extraordinário. O Evangelho que Paulo leva é o ordinário mesmo, é do dia a dia, é da comunhão, é da vida com Deus, é do pensamento. Eu não sei se a proposta do culto era esse, mas o que o Espírito Santo me ordena dizer nessa luz, nesse caminho, foi essa. Porque não tem condição, meus irmãos, eu falo por mim, alguns dos meus amigos aqui me conhecem, de onde Jesus por misericórdia me tirou lá da lata do lixo. E o todo tipo de pensamentos bombardeados para me poder desistir daquilo que Deus tem para a minha vida acontecem ainda hoje. Há uma guerra, há uma batalha, há uma luta. Eu não estou querendo te iludir e nem querer te enganar. É guerra, meu irmão. Paulo sabia disso, mas ele começa dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele está dizendo, embora eu ande nesse mundo, mas a minha agenda é celestial.
Ainda que eu ande neste mundo, a minha agenda não é regida por costumes desse mundo, pela regra desse mundo. A minha agenda, ela é celestial. É aquilo que eu quero dizer para você, meu filho, não se iluda. Deus não quer estar no topo da tua agenda, nem no meio da tua agenda, nem no final da tua agenda. Não se iluda. Ele quer ser o dono da tua agenda. É Ele que vai reger o que Ele quer para a tua vida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo está usando uma alegoria, principalmente no texto de Provérbios, onde tem uma fortaleza, e aonde tem uma torre de vigia, onde poucos soldados ficavam, mas era lá que se fundamentavam para poder guerrear. Paulo está dizendo que as armas deles não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas, queridos. Que fortalezas são essas que lutam contra nós todos os dias? Pensamentos saudosistas. Esse é o principal arma do diabo para quem uma vez provou das coisas lá do mundo. Conheço alguém que se converteu lá na igreja. E ele bem de vida, todo ano, todo mês, quando do mundo pegava seu dinheiro para gastar no meio da rua, se fantasiava, se divertia no carnaval. Aí Jesus pegou ele, pegou a mulher dele, pegou os filhos dele, e ele veio para a igreja. A luta começou, meu irmão, a batalha começou. A primeira coisa do diabo foi lá afrontar ele, lá no estabelecimento dele. E aí o diabo soprou no seu ouvido dizendo: como é que pode? Quando tu era lá do outro lado, tu não levava desaforo para casa. Tu não aceitava as pessoas te afrontar aqui no teu rosto. Ele disse para mim: pastor, eu me tremi todinho e coloquei debaixo do meu balcão um rabo de galo. E no outro dia as pessoas iam lá na frente do meu estabelecimento e zombavam da minha cara. Só que o Espírito Santo, que é maravilhoso, meu irmão, quando eu falo dele, todo o céu fica de pé. Chegou para mim e disse: ei, tu não é mais aquele de quem tu era. Agora o teu coração, a tua vida, a tua mente é totalmente dominada pelo poder do Evangelho. Deixa eu dizer algo para você, com o Espírito de Deus que está entre nós e que não se engana. Se porventura existe algum sopro do diabo contra a tua vida, com pensamentos contrários que não são de Deus, nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor vai soprar nesta igreja, e todo o mal e todo o pensamento que não condiz com a verdade do Evangelho vai bater em retirada, porque o Jesus de Nazaré, a qual nós adoramos, ele vai se manifestar, não porque eu quero, nem porque eu mando nele, mas porque ele é bom. Então, quando, partindo já para a parte de encerramento, para não cansar meus irmãos, Paulo ele começa a falar para os irmãos o seguinte: que as obras dele não são carnais, mas poderosas em Deus, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, isso aqui é um problema. É um problema porque eu estou primeiro trazendo à luz de um contexto histórico em que Paulo estava vivendo. Não quero trazer uma aplicação direta para os irmãos, sem os irmãos entenderem o que Paulo estava querendo dizer nesse processo dessa igreja. Havia muitas distorções acerca do que se pensava o Evangelho de Jesus. E existia uma vertente gnóstica que fazia e falava que Jesus não era Deus. Principalmente Paulo combate na igreja de Colossos o gnosticismo, que batia o pé no chão dizendo que Jesus não era Deus, era apenas alguém muito inteligente. E distorcia a verdade do Evangelho, a ponto de colocar Deus em pé de igualdade com Sócrates, com Platão, com qualquer outro intelectual da época. E Paulo, de forma ferrenha, dizia em todas as letras que Jesus é o próprio Deus encarnado.
A ponto de Paulo, se era um cântico, não sei, eu só sei que na carta aos Filipenses ele vai dizer que Deus lhe deu um nome, que é acima de todos os nomes, a qual naquele dia todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. Palavra Senhor ali no grego é Kyrios, que era o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que se manifestava no Antigo Testamento. E o próprio Jesus falava aos fariseus, quando os fariseus questionavam acerca da sua deidade. Em João 8,58, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, meus irmãos, não é simplesmente um projeto de um pensamento humano, ele é o próprio Deus. E Paulo, ele defendia isso. E qual era a defesa que Paulo usava para defender o Evangelho de Jesus? O Evangelho, o próprio Evangelho. Ele dizia que era ele que fazia todas as coisas através da sua morte, partindo para a conclusão nessa noite: destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A ideia do grego aqui, principalmente na Septuaginta, acerca de cativo, é de capturar, é de fazer refém todo e qualquer pensamento que não seja um pensamento que exalte a beleza do Cristo. E o que é que vai fazer essa captura? O Evangelho. Irmãos, o Evangelho é muito fácil a gente falar daquilo que Jesus faz. É muito fácil. O difícil é falar sobre o que Jesus diz. Porque falar sobre o que Jesus faz, a gente chora, a gente se alegra. Jesus transformou água em vinho, Jesus ressuscitou, Jesus passou por cima das águas. Isso é fácil, que a gente vibra. Mas falar sobre o que Jesus disse é difícil. Porque Jesus disse no capítulo 5, ao final do capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, aonde se construiu um pensamento totalmente, aonde nós entendemos com orações imprecatórias, de pessoa desejando mal aos outros. Jesus disse: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós quando vos disser qualquer mal contra vós. Jesus disse: abençoa quem te maldiz, ora por quem te persegue. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quando eu li isso, pastor, eu chorei. O que era essa milha? Era quando chegavam os patrícios, os romanos na cidade. Os romanos olhavam os seus amigos chegando, aí chamava qualquer judeu: ei menino, vem cá, leva a bagagem dele, solta a tua bagagem aí, que tem gente para levar a tua bagagem. E obrigava os judeus a levar a bagagem dos gentios. E eles levavam chorando, porque as suas bagagens eram pesadas. E isso era a humilhação que eles estavam enfrentando, e em tese, vivendo na sua própria terra. Aí Jesus disse: se estão te humilhando, constranja ele, pelo amor de Deus que está no teu coração. Se eles te obrigarem a levar 1 milha, leva 2. Que eles fiquem constrangidos pelo poder do Evangelho que está no teu coração. Meu filho, tu está entendendo o que Jesus está te dizendo? Se alguém está tentando por alguma forma te oprimir com palavras, com pensamentos contrários à tua vida, deixa que o Evangelho de Jesus reine em teu coração. O que eu estou falando de Evangelho não é simplesmente os sinópticos aqui, o Mateus, o Marcos e o Lucas. Não, eu estou dizendo do Evangelho em si, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que representa a autenticidade desse Evangelho na nossa vida. É de uma vida de devoção, é de eu me debruçar sobre este livro, não simplesmente de lê-lo, mas de estudá-lo, de conhecer, ter meu devocional com Deus, minha vida de oração, de andar na palavra, de fazer conhecida a palavra de Deus em mim, de eu poder não me apartar deste livro, de viver constantemente com esse Evangelho entrando na minha mente. Aí você vai ver, meu irmão, que a tua mente vai ser totalmente dominada pela palavra de Deus. Aí você vai ver que os pensamentos contrários vão embora, esses pensamentos suicidas, pensamentos terríveis vão bater em retirada pelo poder
poder que há no Evangelho de Jesus. Leia, estude, ame a palavra de Deus, porque é isso que Jesus vai fazer na nossa vida. É simplesmente isso. Paulo, a única defesa que ele tinha era essa, irmãos. Paulo não está falando de bazuca, de 38, de fuzil, não. Ele está dizendo que o Evangelho é a sua arma para a destruição de fortalezas. Nós temos um preconceito muito grande, nós, assembleanos, né? Nosso preconceito é contra o conhecimento. Muitos diziam antigamente, há 25 anos atrás, que fazer teologia esfriava crente, porque a gente estava muito acostumado com as coisas que se ensinavam sem um conhecimento e um respaldo bíblico. Uma igreja que tem entendimento é uma igreja diferente. É uma igreja que inspira, respira, transpira a verdade do Evangelho. Querido, não abra mão disso. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do Evangelho. O Evangelho não é sobre aquilo que a gente faz. O Evangelho é sobre aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez foi naquele dia, naquela bendita sexta-feira, de quando ele vai levando pela via dolorosa aquela cruz, sendo açoitado por assassinos profissionais, por homens que sabiam de bater. O J. Carson vai dizer que as chibatadas, as mesmas que Paulo levava, 39 menos 1, se não me falha a memória, ela era nas costas, mas ela vinha à altura do umbigo, era lá nas costas e na frente também. Aqui Jesus levou, querido, tinha osso de carneiro seco, pedaço de chumbo. Cada chibatada que ele levava, sua epiderme, tudo ia, sua pele voava. Ele levou até aquele dia onde o sinédrio era proibido de se reunir. Mas esse Jesus que nós adoramos foi lá, deu a sua vida. Ele mesmo disse: ei, entenda, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando. Estou doando a minha vida. Jesus, na cruz do Calvário, essa imagem que tem que perpetuar na nossa mente. Seus pulmões, quando os braços estendidos, comprimiam seu tórax, e ele tinha que respirar. Aí ficava assim, ó, subindo para aliviar os braços, e os pés rasgando nos cravos, e descendo para aliviar os pés, e deixando o ar sair, e os cravos, talvez seu pulso, talvez sua mão, rasgando. E eles ficavam assim, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Foi por isso que quebraram as pernas dos 2 soldados, para eles não subissem e descessem mais. Foi uma morte dolorosa, lenta e terrível. Para quê? Para que nós estivéssemos hoje aqui. Para que a gente começasse a se debruçar diante de Deus e colocar diante do Senhor. Oh, meu irmão, Jesus, foi aqui que eu caí. Foi aqui que eu dei evasão à carne para perder tudo que o Senhor me deu. Mas hoje eu quero misericórdia. Eu quero restauração. Eu quero vida. Eu quero paz. E eu quero transformação. Amém, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor Espírito Santo me orientou nessa noite. Que o Senhor Jesus seja louvado para a glória do nome dele. Amém.